Bom, então vamos iniciar aqui o estudo de sequências, que é um assunto bem diferente do que a gente tem visto aí de integrais, limites. Tem limite, mas é uma coisa um pouco diferente. Então, uma sequência nada mais é do que uma lista de números escritos em uma ordem definida. Então, eu tenho lá uma lista de números A1, que eu vou chamar de A1, A2, A3, A4, reticência, AN, reticência. Então, é uma lista de números, e essa lista é uma lista sem fim, ela é infinita. Ela nunca acaba. E observe que para cada inteiro positivo n, existe um número correspondente a n. E dessa forma, uma sequência pode ser definida como uma função cujo domínio é o conjunto dos números inteiros positivos. Mas geralmente, em vez de se escrever f de n, né, como sendo uma função, a gente costuma escrever essa função como sendo alguma letra qualquer e bota um índice aqui, que vai indicar a posição desse número na sequência. E aí, algumas notações que a gente costuma utilizar, né? Tipo assim, para indicar a sequência inteira, né? Então, eu tenho aqui a sequência A1, A2, A3, reticência, que ela não tem fim, ela é infinita. E aí, para poder representar esse conjunto desses números aqui, essa sequência, a gente costuma usar ou essa notação daqui, né? Que aí você bota somente o A e um N aqui, e bota entre chaves para poder indicar que é um conjunto, né? Então, com todos os valores. Ou também a gente bota isso aqui e a gente é um pouco mais explícito falando que o n ele varia de 1 até infinito. Algumas sequências elas podem ser definidas dando uma fórmula para o enésimo termo. Quando a gente fala enésimo, a gente quer dizer o termo de posição n. Nesses exemplos abaixo, né, a gente tem algumas descrições da sequência. Por exemplo, na letra A aí, eu tenho a sequência n sobre n mais 1, com n variando de 1 a infinito. Então, o enésimo termo, né, ou seja, o termo que está na enésima posição, ele é dado por n sobre n mais 1. Por exemplo, o primeiro termo, a gente tem n igual a 1. Então, o primeiro termo vai ser 1 sobre 1 mais 1, que é igual a 2. Então, vai ficar 1 sobre 2. O segundo termo vai ser n igual a 2. Então, eu vou ter aqui 2 sobre 2 mais 1, que é 3. Então, vai ficar 2 terços. O terceiro termo, eu vou botar n igual a 3 aqui. Então, vai ficar 3, vai ficar 4 aqui embaixo, 3 quartos. E assim por diante. Então, é muito comum a gente ter uma fórmulazinha que indica o termo geral da sequência. Aqui eu tenho uma fórmulazinha um pouco mais complexa, que aí, dado um valor de n, eu tenho que o termo de posição n é dado por menos 1 elevado a n, vezes n mais 1 sobre 3 elevado a n. Então, como é que a gente faz isso? O primeiro termo vai ser menos 1 elevado a 1, que vai dar menos 1, sinal de menos. 1 mais 1, que é 2, está aqui o 2, sobre 3 elevado a 1, que é 3, está aqui. Segundo termo, eu vou ter n igual a 2, então eu vou ficar com menos 1 elevado a 2, que vai dar mais 1, então vai ser um número positivo. Aí eu vou ter 2 mais 1, que é 3, está aqui. E aí eu vou ter 3 elevado a 2, que vai dar 9. E assim por diante. Aqui eu tenho uma sequência, que aí essa sequência daqui, o n, ele começa do 3. Então, às vezes eu posso ter que, no geral, né, a gente tem aqui começando do 1, o A1, A2, A3, mas a depender, né, por conveniência, eu posso fazer minha sequência começar a partir do terceiro termo ou do quarto termo. Aqui, no caso, eu comecei a sequência a partir do n igual a 3, porque se eu colocar 2 aqui, eu vou ficar com raiz de um número negativo. Então, isso não é interessante para mim. Para mim é interessante que aqui dentro da raiz seja sempre positivo. Então, eu começo com n igual a 3. Que aí, quando n for igual a 3,
eu vou ter que 3 menos 3 vai dar zero, raiz de zero vai dar zero, então o primeiro termo é zero. Quando n for igual a 4, eu vou ter raiz de 4 menos 3, que vai dar... Quer dizer, eu vou ter 4 menos 3 aqui, que vai dar 1, raiz de 1, vai dar 1 e assim por diante. E aqui eu tenho mais outra sequência que é onde o enésimo termo é dado por cosseno de nπ sobre 6. E aí, nesse caso daqui, né, eu estou começando com n igual a zero, então eu também posso começar com n igual a zero. Então, olha só que eu tenho um caso aqui do começando no n começando igual a 1, o n começando do 3, começando do 0. Então, a gente pode começar de qualquer valor de n que a gente quiser. E aí, aqui eu tenho alguns exemplos de valores para essa sequência daqui. Tudo tranquilo até aqui? Vamos lá. Ache uma fórmula para o termo geral AN da sequência abaixo, supondo que o padrão dos primeiros termos continue. Então, olha só. Aqui eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo da sequência. Eu quero tentar descobrir se existe algum padrão nesses valores que eu possa escrever esse valor como uma fórmula. Então, aqui eu tenho o A1. O A1 é igual a 3 sobre 5. O A2 é igual a menos 4 sobre 5, sobre 25. O A3 é igual a 5 sobre 125. O A4 é igual a menos 6 sobre 625. O A5 vai ser igual a 7 sobre 3.125. E assim por diante. Essa matéria se relaciona com a anterior? Não. 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 Beleza, então nosso objetivo agora é encontrar quem vai ser o AN, quem vai ser o enésimo termo. Alguém tem algum palpite? Vai ser o último número de 7 elevado ao quadrado? Não. Eu levanto algum. Bora pensar assim, ó, quem vai ser o A6? Vai ser menos 8 sobre. Esse número aí embaixo vezes alguma coisa? Vezes quanto? Não sei, não sei. Mas é algum múltiplo ali de 5. Eu acho que vai ser 3.125 vezes 5. Porque aqui, né, você vê aqui, né, que tá 5, 20, aí multiplica por 5, multiplica por 5, multiplica por 5. O daqui, eu suponho que seja esse vezes 5. Beleza, ok. E aí, só para ver da dúvida, quem seria o A7? Aí seria 9 Hã? vezes o resultado anterior vezes 5. Vamos botar aqui 3, 1, 2, 5 vezes 5 vezes 5. Beleza, ok. Agora vamos pensar no enésimo. Tipo assim, vamos pensar em uma fórmulazinha que você pode representar isso aí. Você tem um palpite? Então, teria que ser uma fórmula que falasse que um é negativo e um é positivo. Uhum. A gente viu um exemplo aqui em cima, né, que parecia com isso, né? Negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. Então, isso aqui poderia dar, né? Porque quando você tem que o número n é ímpar,
vai dar negativo. Quando n é par, vai dar positivo. E aqui vocês observam que, aqui na verdade, quando é par, está positivo. Quer dizer, quando é ímpar, está positivo. Quando é par, é negativo. Então, talvez seja menos 1 elevado a quanto? Elevado a quanto? Não sei. Porque olha só, se eu fosse elevar a n, vamos pensar aqui. Olha só, o A2 é igual a... Eu tenho um sinal de menos ali, né? Então eu vou ter o menos 1. Se eu fosse elevar a 2 aqui, né? Ia ficar positivo, né? Então não ia dar certo. Então talvez eu possa fazer... Se eu fizer elevado a 2 mais 1, aí dá certo, né? Então olha só. Tá, eu vou fazer o AN igual a menos 1 elevado a n mais 1. Você percebe que, por exemplo, se o n ele for um número ímpar, o número ímpar mais 1 vai ser um número par. Então vai ficar positivo. E se o n for par, aí eu vou somar 1, vai ficar ímpar e vai dar um número negativo. Então parece que deu certo, né? Beleza. Agora, aí, o que eu vou botar aqui? Eu vou ter uma fração. O que vai ser em cima? Algum palpite? Tipo assim, ó, o ideal é você falar assim, ó, ver se tem alguma relação, ó, esse 1 com esse 3, esse 2 com 4, o 3 com 5, o 4... Tá sempre somando. Tá somando 2, no caso aí. Somando 2. Então, no caso, quando eu tiver o n, o que eu vou ter que ter aqui? N mais. Então, Exatamente. mas tem que fazer essa relação entre a 1, a 2 e o denominador. Entendi. Você tem que fazer essa relação entre a 1, a 2, a 3 e o que está em cima para a fórmula? Normalmente é assim que a gente consegue encontrar alguma fórmula. Que você quer achar uma fórmula que dê certo para esses que já existem. Porque assim, esse daqui é o que você já conhece. Então assim, aí você tem que ver uma fórmula que funcione para eles. Aí se funcionar para todos eles, assim, o bom que tem eles aqui é que você consegue testar para ver se funciona. Aí uma vez que você consegue uma fórmula que funciona para todos eles, então você encontrou sua fórmula. E aqui embaixo, o que eu teria? Aí teria o resultado anterior desse. Mas aí, tipo assim, eu não quero usar o resultado anterior, eu quero usar uma fórmula geral. Olha só, observa que eu posso pegar isso daqui, ó, em vez de escrever 25 aqui, embaixo do 4, eu vou escrever 5 ao quadrado. Já que eu estou sempre multiplicando por 5, então daqui é 5 ao cubo. O daqui é 5 ao cubo vezes 5, então vai ser 5 a quarta. Né? 5 a quarta. O daqui vai ser o anterior, que é 5 a quarta, vezes 5, então vai ser 5 a quinta. Então, no caso do AN, eu vou ter quanto aqui embaixo? 5 elevado a n. Exatamente. 5 elevado a n. Então pronto, eu achei uma formulazinha aqui, eu posso escrever tudo como se fosse uma fração só, se eu quiser. Menos 1 elevado a n mais 1, vezes n mais 2, sobre 5n. Então, por exemplo, com essa fórmula daqui, eu consigo calcular qualquer valor. Se eu quiser calcular, por exemplo, A100, em vez de eu ir fazendo de 1 em 1 até chegar no A100, simplesmente eu pego essa formulazinha aqui e substituo n por 100. Então, eu vou ter menos 1 elevado a 100 mais 1, que vai dar 101, vezes 100 mais 2, que vai dar 102, sobre 5 elevado a 100, que vai dar um número gigantesco.
Então, menos 1 elevado ao número ímpar vai dar menos 1, então vai ficar menos 102 sobre 5 elevado a 100. Que eu não vou calcular isso aí, porque eu passaria vários dias ou anos escrevendo todos os números do resultado disso aí. Esse número realmente é muito gigantesco. Entenderam? Alguém tem dúvida? O menos 1 você deu com ele. É porque, olha só. Menos 1 elevado a um número ímpar. Vai dar quanto? Menos 1 elevado a um número par. Não, beleza. Mas é tipo assim, o cara dá 0? Não. Então mas ele no caso somaria com 5 e 2? Não, ele está multiplicando. Não está multiplicando. Mas assim, você percebeu que isso aqui, o resultado disso aqui, isso aqui dá quanto? Não dá. Oi? Não. Olha só, quanto é que é menos 1 elevado a 3? Menos 1. Assim, se eu elevo a um número ímpar, o resultado é menos 1. Se eu elevo a um número par, o resultado dá 1. Aí, como aqui eu tinha um número ímpar, então deu menos. Aí eu botei o menos aqui. Beleza? Mais alguma dúvida? Agora, olha só. Aqui nessa sequência aqui, a gente conseguiu achar uma fórmula bonitinha aqui pro enésimo termo. Quando eu falo enésimo termo, tipo assim, seria... Vocês entendem essa expressão? Sim. Todos entendem? Beleza. Então, assim, para esse exemplo daqui que a gente fez, a gente tinha uma fórmula bonitinha para o enésimo termo. Mas nem sempre vai existir sequências onde você não vai conseguir uma fórmula bonitinha que descreve o termo geral da sequência. Por exemplo, se eu tiver aqui a seguinte sequência, a sequência PN, onde PN é a população do mundo no dia 1º de janeiro do ano N. Então, assim, o P1 seria a população mundial no dia 1º de janeiro do ano 1 depois de Cristo. Aí o P2 vai ser a população mundial no dia 2, quer dizer, no ano 2 depois de Cristo, no dia 1º de janeiro. O P 2024 é igual a... Boa tarde. É igual a população... É igual à população mundial no dia 1º de janeiro desse ano de 2024, e assim por diante. E com certeza não existe não tem uma fórmula bonitinha que você vai conseguir dizer exatamente, tipo assim, você bota lá na fórmula e ela vai te dar exatamente a população mundial em qualquer ano. E até porque, né, tipo assim, nos anos futuros a gente nem conhece qual vai ser a população ainda. Então, esse aqui é um exemplo de uma sequência que você não consegue achar uma fórmula bonitinha para poder descrever todos os termos. Uma outra sequência é a seguinte: se fizermos a n ser o algarismo na enésima casa decimal do número e. Então, a n é uma sequência bem definida, cujos primeiros termos são 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8, 4, 5 e assim por diante. Então, você sabe, né, que o número e ele vai ser um número irracional, né, que vai ser 2,71828282845 reticência. Então, esse número e aqui, o número de Euler, ele é um número irracional, que é aproximadamente isso aqui. Então, eu estou formando uma sequência que vai ser... O primeiro termo da sequência vai ser esse 7. O segundo termo, 1. Terceiro termo, 8. Quarto termo, 2. Quinto termo, 8. E assim por diante.
Então, isso forma uma sequência, mas você não tem uma fórmula bonitinha para poder definir exatamente qual é o enésimo termo. Outra sequência é chamada de sequência de Fibonacci. Vocês conhecem? Já ouviu falar nesse nome? Já? Isso aí é uma sequência onde o primeiro termo vale 1, o segundo vale 2, e aí, para você calcular os outros, ele vai ser a soma dos dois anteriores. Então, tipo assim, o termo 3, o F3, ele vai ser igual a F1 mais F2, que é igual a 2. E aí o F4 é igual a o F3 mais F2, que é igual a... O F3 a gente calculou aqui, que é 2. O F2 é 1, então vai ser 3. Aí você vai calcular o F5. O F5 vai ser igual ao F4 mais o F3. Esse aqui vai ser o F4 que a gente acabou de calcular, que é o 3, mais o F3, que é o 2, que vai dar 5. E assim por diante. Então, assim, você consegue calcular os termos recursivamente. Por exemplo, se eu quiser calcular o termo de número 1000, na posição 1000, eu teria que calcular todos os termos anteriores para poder ir somando, até chegar nesse termo 1000. Então, eu não consigo achar uma fórmula que eu já consigo diretamente encontrar qualquer termo. Isso aqui a gente chama esse tipo de fórmula aqui de fórmula recursiva, né? Que é uma fórmula que os termos, o termo de agora depende dos termos anteriores. Inclusive, ó, você até poderia calcular, poderia definir, né? Deixa eu pensar aqui. Não, esquece o que eu ia falar. Beleza. Então agora vocês têm uma noção básica do que é uma sequência, né? Então basicamente a sequência é uma lista de números que nunca acaba, é infinito. Então vamos voltar aqui ao caso da sequência AN igual a N sobre N mais 1 que a gente viu lá no começo da aula. Olha só. Existem duas formas que você pode representar uma sequência de forma gráfica. Uma é, eu vou simplesmente pegar aqui na reta e eu vou traçar aqui os valores aqui. Eu tenho aqui o valor de A1, que vai ser meio, o valor de A2 está aqui, o valor de A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e aí assim por diante. Então isso aqui é uma forma de você representar a sequência graficamente. E uma outra forma que eu acho mais interessante é essa daqui, ó. Como é que funciona essa forma? No eixo horizontal aqui, eu vou ter o valor de n, né, que é o n que está aqui. Então, aqui nesse caso, né, eu tenho o valor de n, ele é apenas números inteiros positivos. Então, eu não posso ter, por exemplo, n igual a 1,5, eu só posso ter n valores inteiros. Então, aqui eu tenho todos os valores possíveis de n, né, eu tenho aqui até o 7, mas ele continua aqui indefinidamente. E aí, na altura aqui, eu vou botar, no eixo y vai ser o valor de AN. Então, assim, se o A1 é meio, então aqui eu vou desenhar um pontinho na altura aqui do eixo vertical igual a meio. Aí aqui o A2 vai ser 2/3, então eu vou botar aqui um pontinho na altura do 2/3. Então aqui eu tenho 2/3. Aí o 3, eu vou colocar, vai dar, o AN vai ser igual, o A3 vai dar igual a 3/4. Então eu vou colocar aqui um pontinho, aqui na direção do 3, na altura do valor 3/4, e assim por diante. Então aqui eu tenho vários pontinhos aqui, ó. Eu tenho o A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 e assim por diante. Tranquilo?
Então isso aqui é tipo um gráfico aqui, só que esse gráfico ele não vai ser uma coisa contínua, né? Ele vai ser uma sequência de pontos. Se você pensar na sequência, né, a n igual a uma função de n, você pode pensar nisso aqui como sendo o gráfico dessa função, né? Que aí, no caso aqui do n, você vai assumir valores inteiros positivos, então eu tenho aqui meio que no eixo x, né, eu vou ter o domínio, né, que é os números naturais, e aqui no eixo y eu vou ter o contradomínio, que são os números reais, que pode ser qualquer número real qualquer, e aí eu vou montar esse gráfico aqui, né, para cada valor no domínio, eu vou formar o par dado por coordenada o x igual a n e o y igual ao valor de an. Então isso aqui vai me dar uma sequência de pontos que vai formar o gráfico da minha sequência. Alguma dúvida? Então, olha só. Dessas duas representações gráficas aqui, você pode perceber que conforme o valor de n ele vai ficando muito grande, o valor da sequência ele está se aproximando de algum lugar, não está? Nesse caso aí, estaria se aproximando de onde? Qual é que está se aproximando? Isso. Da primeira. Do 1, né? Ok. E aqui também, né? Meio que assim, os pontinhos eles estão se aproximando da altura 1 aqui, ó. Aqui eu tenho a reta AN igual a 1, ó. Então, nesse caso, a gente diz que o limite quando de AN, quando n tende a mais infinito, é igual a 1. Então, a gente vai ter essa noção de sequência de limite. Então, a gente, no limite, ou no mundo das sequências, a gente faz o limite quando o n vai para infinito. E aqui observa que só faz sentido eu falar do n tendendo a mais infinita, porque se eu falar assim, quando o n tende a 3, ou a 4, ou a 5, isso não é muito interessante, porque o que acontece? Quando você vai definir limite com com a variável tendendo a algum número real, você precisa ter a função definida no intervalo aberto ali, numa vizinhança do valor. Por exemplo, quando você faz aqui o limite de, sei lá, de e elevado a x, quando x tende a 3, por exemplo. Aí o que você faz? Você precisa ter a função definida no intervalo ali em torno do 3. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 3, e aí eu preciso pelo menos algum intervalo aqui aberto, né? Possivelmente eliminando o 3, de modo que a função ela esteja definida em todo esse intervalo aqui, ó, eliminando 3. E no caso de uma sequência, eu tenho que... Isso não é possível, né? Porque se eu pegar aqui, por exemplo, uma vizinhança do 3... Por exemplo, se eu pegar aqui uma vizinhança do 3, ó, a função, eu não consigo meio que ficar tão próximo do 3 quanto eu queira por valores aonde a sequência está definida. Então, por isso que não faz sentido eu fazer o limite de uma sequência quando o n tende a algum valor natural. Eu sempre tenho que fazer com entendendo a mais infinita. Tranquilo? Em geral, né, a gente usa a seguinte notação, ó, a gente faz o limite da sequência n quando o n tende a mais infinito é igual a um valor L. Aqui o que a gente calculou foi da sequência específica n sobre n mais 1. Então, a definição de um limite de sequência é o seguinte, ó. O limite da sequência n é igual a L se a gente conseguir fazer a sequência ficar tão próxima de L quanto a gente queira, bastando para isso tomar n grande o suficiente. Então,
Então, se a gente fala assim, eu quero que a sequência fique próximo de L a uma distância de, no máximo, 0,1, por exemplo. Aí tá, beleza. Então, vamos pensar aqui. Eu acabei de descobrir que se por um acaso o N for maior do que 3 milhões, então eu tenho que todos os termos posteriores vai estar a uma distância do L menor do que 0,1. Então, esse é um exemplo, né? Tipo assim, seja qual for o número que eu pegar, que eu queira que seja no máximo a distância, eu consigo achar algum valor, tal que a partir daquele valor a sequência vai estar aquela distância que eu peguei próxima do L. Caso esse limite ele não exista, quer dizer, caso o limite exista, a gente fala que a sequência ela é convergente. E caso o limite não exista, a gente fala que a sequência ela é divergente. De certa forma, isso parece quando a gente viu integrais impróprias, que a gente viu lá que a integral converge ou diverge. Então, eu tenho alguns exemplos aí de sequências, né, convergindo para um valor L. Ó. Então, aqui eu tinha que... Aqui é esse gráfico da sequência, né? Então, a princípio, a sequência eram valores que eram menor do que L, aí depois ela ficou maior do que L, e depois ela foi se aproximando de L por cima aqui, ó, convergindo para L. Nesse outro caso aqui, né, ela começou aqui com valores abaixo de L, aí passou para valores acima de L, depois ele foi para valores abaixo de L de novo e ficou oscilando. Mas vocês percebam que essa oscilação, ó, ela está diminuindo. Ó. Então, ela está convergindo para o valor L. Então, de maneira formal, a gente fala que o limite da sequência é igual a L se para qualquer epsilon maior do que zero que eu pegar, ou seja, para qualquer distância que eu pegar, né, eu consigo achar algum inteiro, né, que eu chamei aqui de N maiúsculo, de modo que a partir daquele inteiro nzão, ou seja, se eu pegar nzinho maior do que esse nzão, então a sequência vai estar a uma distância desse L menor do que esse epsilon que eu peguei inicialmente. Então essa seria a definição formal do que significa o limite do AN ser igual a L quando o N vai para infinito. Uma forma de você visualizar essa definição aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui o valor de L, eu quero saber se essa sequência ela converge para esse L aqui. Então, eu tracei a reta aqui na altura desse L. Está aqui a reta. Aí, eu vou pegar um número positivo e eu vou chamar esse número positivo de epsilon. Então, agora eu peguei aqui uma reta que está a uma distância epsilon, aqui dessa reta y igual a L. Então, aqui eu tenho isso aqui... Está uma distância epsilon, essa alturazinha aqui é epsilon. Então, aqui eu tenho L aqui, aí aqui eu vou ter L mais epsilon aqui, e eu vou ter L menos epsilon aqui, ó. Então, qualquer ponto que tiver nessa faixa aqui, se eu pegar um ponto qualquer aqui, vocês concordam que a distância desse ponto para a reta y igual a L vai ser menor do que epsilon? Olha só, essa reta aqui, qual é a distância dessa reta para essa reta aqui? Oi? Vai ser epsilon, né? A distância dessa reta aqui para essa é epsilon. E dessa reta para essa reta aqui? Também vai ser epsilon, né? Então, olha só. Então, assim, qualquer ponto que eu pegar em cima dessa reta aqui, ó, vai estar uma distância exatamente de epsilon, dessa reta aqui, não é? E se eu pegar um ponto, então assim, ó, se um ponto aqui, né, que está um pouco mais distante, ele está a uma distância epsilon dessa reta aqui, então se eu pegar um ponto dentro da faixa, a distância dele para essa reta aqui vai ser menor do que epsilon, concorda?
Então, assim, qualquer ponto que eu pegar nessa faixa aqui, a distância desses pontos para essa reta aqui do meio, vai ser menor do que epsilon. Então, assim, o que significa essa definição aqui? Significa que, dado um epsilon qualquer, eu vou formar essas duas faixas aqui, quer dizer, eu vou formar essas duas retas aqui, que vai me dar essa faixa. E aí, o que acontece? Dado esse epsilon, eu consigo achar algum valor natural, de modo que, a partir dele, todos os pontos da sequência vão estar dentro dessa faixa. Ou seja, a distância desses pontos para a reta y igual a ele vai ser menor do que epsilon. Então, isso que significa a sequência convergir para ele. Aí você fala assim, mas e se eu pegar um epsilon menor ainda? Digamos que eu pegasse um epsilon de modo que essa reta, essa faixa ficasse, por exemplo, aqui e... Nossa, aqui reta curva. E aqui, deixa eu tentar ajeitar um pouquinho isso aí. Não, tá bom. Não, peraí. Tá, falando assim, e se eu pegasse um epsilon menor ainda, de modo que a faixa agora se limitasse a esse pedacinho daqui. Então, tá, beleza. Para esse n aqui, não iria servir, porque aqui ainda teria pontos depois dele que estaria fora da faixa. Mas só que basta eu pegar um n maior ainda, se eu pegar um n aqui, por exemplo, sei lá, se eu pegar um n aqui, por exemplo, pegar aqui um N2. Então, para esse N2, então assim, tá, beleza, eu diminuí o tamanho da faixa, mas aí basta eu pegar um N maior ainda, que aí, a partir dele, todos os pontos vão estar dentro dessa faixa. Então, assim, não importa o quão pequena eu pego essa faixa, eu consigo pegar um número maior ainda, de modo que, a partir dele, todos os pontos da sequência vão estar dentro dessa faixa. Então, isso que significa a sequência convergir para o L. Entenderam? Olha só que legal. Quando eu tenho uma função real, se eu tiver aqui, sei lá, f de x igual a 1 sobre x. Isso aí é uma função que está definida para qualquer valor x diferente de zero, né? Eu consigo, através dessa função, se os números naturais está contido no domínio dessa função, que nesse caso é o caso, eu consigo definir uma função, eu consigo definir uma sequência utilizando essa função. Posso definir a seguinte sequência, eu vou fazer a sequência A1 igual a f de 1, A2 igual a f de 2, A3 igual a f de 3, e assim por diante, a n igual a f de n. Então, eu consigo, a partir dessa função, definir uma sequência. Nesse caso aqui, a sequência ela vai ser 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre n. Então, sempre que eu tiver uma função real cujos números naturais está contido no domínio da função, então eu consigo, a partir da função, definir uma sequência. Por exemplo, aqui nesse gráfico aqui, eu tenho o gráfico de uma função qualquer, né? F de x.
E aí, para essa função, eu consigo definir uma sequência. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente limitar esse gráfico aos pontos que está exatamente acima dos números naturais. Então, eu tenho aqui, ó, acima do 1, aqui eu tenho o A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 e assim por diante. E o que acontece? Então, olha só que interessante. Se uma sequência, ela tem essa... Então, assim, uma vez que se eu tenho uma sequência, né? Uma sequência, e eu consigo achar uma função mais geral, né? Cuja sequência, ela é simplesmente a função mais geral limitada aos números inteiros, aos números naturais. Então, a gente fala que essa função aqui, ela é uma extensão da sequência para os números reais. Então, se eu tenho uma sequência, e essa sequência ela tem uma extensão para os números reais, e eu sei calcular o limite dessa função aqui, que é a extensão da sequência, quando x é para infinito, e esse limite é igual a L, então o limite da sequência vai ser o mesmo L. Então, se a função original ela vai para um certo limite, quando o x vai para infinito, então a sequência também tem que ir para o mesmo limite, né? Então, aqui eu tenho um exemplo aqui, né? Eu tenho aqui um exemplo de uma função que o limite é igual a esse L. E aí, ó, a curva da função, né? Ela está tendendo ao L aqui. Ela está tendendo a essa reta y igual a L. E aí, esse L aqui, né? Essa reta aqui, ela é uma assíntota horizontal. Você lembra desse conceito de assíntota? Lembra? É basicamente uma reta onde o gráfico sempre se aproxima, mas nunca toca nela. E aí eu posso ter tanto assíntotas horizontais quanto verticais. Por exemplo, essa função aqui, o gráfico dela vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Então, ela vai ter uma assíntota vertical aqui no x igual a 0, né? Que ela vai sempre se aproximar disso aqui, né? Quando o x tende a 0 pela direita, ela vai para mais infinito. Então, ela vai sempre se aproximar aqui do eixo y, mas nunca vai tocar. Então, ela tem uma assíntota vertical aqui. E quando o x vai para infinito, isso aqui vai para 0, né? Então, ela converge para 0 aqui. Então, ela vai se aproximar do eixo x, mas nunca vai tocar. Então, ela tem uma assíntota vertical aqui, no x igual a 0, e ela tem uma assíntota horizontal no y igual a 0. Então, aqui nesse caso, né, eu tenho que essa reta y igual a L, ela é uma assíntota horizontal dessa função f de x, e aí os pontos das sequências também vai tender a essa assíntota horizontal aqui. Muita definição. Dizer que o limite da sequência, quando n vai para infinito, é igual a infinito, significa que essa função, ela explode, ela vai ficar cada vez maior e ela não vai ser limitada por alguma coisa. Então, quando n vai para infinito, ela não se limita em algum teto, ela vai crescer indefinidamente. Então, nesse caso, a gente fala que o limite é igual a infinito. E agora aqui nós temos algumas propriedades de limite, que é igualzinho à propriedade de limite que a gente conhecia lá das funções de números reais. Que é o seguinte: se você tem duas sequências e elas forem sequências convergentes, se elas convergem, se você tem uma constante c, então você tem o limite da soma é igual à soma dos limites, o limite da diferença é igual à diferença dos limites, o limite de uma constante vezes a sequência é igual a constante vezes o limite da sequência, e assim por diante. Então, tem todas essas propriedades, que é a mesma coisa que a gente aprendeu lá em cálculo 1, quando a gente aprendeu sobre limites de funções reais. Um outro resultado que a gente também tem lá de limites de funções reais, que também vale para sequências, é o teorema do confronto, né? Se você tem três sequências, sendo que a sequência AN é menor ou igual que a BN, que é menor ou igual que a CN. Então, eu tenho que a BN está sempre entre outras duas sequências. E a gente tem que o limite de AN e do CN é igual a um certo L.
Então, se o Bn está entre elas duas, então o limite do Bn também vai ser igual a L. Então, isso aqui é o teorema do confronto na teoria das sequências. E um outro fato útil é, se o limite do módulo da sequência é igual a zero, então a sequência converge para zero. Então, ó, se o módulo da sequência ele converge para zero, então a sequência também converge para zero. Aqui eu tenho um exemplo do teorema do confronto. Ó. Eu tenho uma sequência Bn, que ele está nesses pontinhos aqui, ó, e observe que esses pontinhos estão sempre entre os pontinhos da sequência Cn e da sequência An. E se observa que a sequência An e a Cn, ela está convergindo para o mesmo lugar. Então, se o Bn está sempre entre o Cn e o An, é como se a sequência Cn e An ele fosse esmagando o Bn aqui e obrigando o Bn a ir para o mesmo lugar que elas estão indo. Então, isso é o teorema do confronto. Então, a gente já viu lá intuitivamente que esse limite aqui é igual a 1, né? Que a gente viu que o gráfico estava se aproximando do 1. Mas como é que a gente poderia calcular isso aqui utilizando o que a gente conhece já de limites? Digamos que a gente não tivesse desenhado o gráfico e, a princípio, não sabemos para onde que isso aí está indo. Então, a gente observa, a gente define a função f de x igual a x sobre x mais 1. Então, a gente observa que essa sequência aqui, ela é a restrição dessa função aos números naturais. E aí, usando esse teorema daqui, a gente sabe que o limite do f de x quando x tende a infinito vai ser igual ao limite do an quando o n tende a mais infinito. Então, a gente vai calcular o limite da função x sobre x mais 1, quando x tende a infinito. E aí, como é que a gente calcula isso aí? Nesse caso aqui, a gente tem um macetezinho, né, que a gente pega. Aqui eu tenho uma função racional, a gente pega o maior grau, a gente pega o termo de maior grau aqui desse polinômio aqui de baixo, que nesse caso aqui é o x, e aí eu divido tanto embaixo quanto em cima por x. Então isso aqui vai ser igual ao limite, quando x vai para infinito. Aí eu faço x dividido por x vai dar 1. X sobre x dá 1. Mais 1 sobre x dá 1 sobre x. E aí a gente sabe que isso aqui, quando x vai para infinito, isso aqui vai para onde? Oi? Não, só essa parte daqui de baixo. Oi? Se eu tenho eu tenho uma barra de chocolate, eu estou dividindo para x pessoas. Quanto mais eu aumento o número de pessoas, o pedaço de chocolate vai tender a quanto? A zero, né? Então, assim, esse pedaço de chocolate vai ficar cada vez mais minúsculo e vai tender a zero. Então, 1 sobre x, quando x tende a infinito, isso aqui vai tender a zero. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 1 mais 0, que é igual a 1. Vamos ver outra função aqui. Quer dizer, outra sequência. Quero calcular o limite da sequência ln sobre n. Então, mais uma vez, a gente vai construir aqui a função que é extensão da sequência. Então, f de x igual... Essas noções de limite são todas de cálculo 1. Isso. Igual a ln de x sobre x. E aí eu vou calcular, então, o limite
de f de x, né, que é ln de x sobre x, quando x vai para infinito. Mas olha só, aqui eu tenho uma fração, e observe que o numerador, ele vai para onde quando o x vai para mais infinito? Qual o limite de ln de x quando x vai para infinito? Zero? Um. A função ln de x, em primeiro lugar, ela é crescente ou ela é decrescente? Ó, o gráfico da função ln, ela é uma coisa assim, ó. Ela é crescente. E ela não é limitada. Ela vai crescer para sempre. Então, assim, a função ln, ela vai para mais infinito. Porque, assim, ela nunca... Assim, ela cresce bem devagar, mas ela não... Porque, olha só, o que é o logaritmo natural? Ln de x é igual a y se x é igual a e elevado a y. É isso mesmo? Olha só, se a gente aplicar... A gente sabe que ln é a função inversa da exponencial. Então, eu vou aplicar aqui a exponencial em ambos os lados da minha equação. Então, eu vou ter aqui exponencial de ln... Quer dizer, eu vou botar assim, eu vou botar e elevado a ln de x é igual a e elevado a y. E aí, como a ln é a inversa da função exponencial, então a função exponencial se cancela com a ln e fica só x aí. Então, de fato, o que eu escrevi estava certo. Então, eu vou ter x igual a e elevado a y. Então, olha só. Se eu pegar um x bem grande aqui, eu vou ter que achar algum valor y, tal que e elevado a esse y é igual a x. E aí, disso aí, vocês pensando um pouquinho, você consegue perceber que, de fato, isso aqui não tem como ser limitado, né? Quanto maior eu pegar o x, maior vai ter que ser o y, de modo que o x seja igual a e elevado a y. Então, essa função aqui, ln de x, ele vai para mais infinito. E essa função aqui de baixo, quando x vai para infinito, ela vai para onde? Para infinito também? Também. Ela também não é limitada, né? Ela cresce indefinidamente. Então, olha só, eu tenho um limite de uma coisa que vai para mais infinito sobre uma coisa que vai para mais infinito. Como é que calcula esse limite? O que eu posso utilizar aí? É um negócio chamado de regra. A regra de... Exatamente. Então, como eu tenho duas coisas aqui indo para mais infinito, indo para infinito, isso aqui vai ser igual... Eu posso derivar em cima e derivar embaixo. Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando x vai para infinito. A derivada do ln de x vai ser quanto? Oi? Fala? Acho que está certa. Sobre x, Não precisa ter vergonha, não. 1 sobre x. E a derivada de x? 1. Então, beleza. Então, agora, como eu tenho 1 aqui no denominador, eu posso aplicar o limite. Então, o limite de 1 sobre x, quando x vai para mais infinito, vai dar... A gente falou agora há pouco. Não, o limite de 1 sobre x quando x vai para mais infinito. Que a gente falou aqui em cima. Que eu falei até do exemplo do pedaço de chocolate.
vai dar 0. Então, isso aqui vai ser igual a 0 sobre 1, que é igual a 0. Então, ou seja, esse limite aqui é igual a 0. Então, a gente usou a regra de L'Hopital para calcular o limite da sequência. Eu tenho que agora uma outra sequência, ó, AN igual a menos 1 elevado a N. Olha só. Se o N é ímpar, a N é igual a quanto? Oi? Não, eu quero saber o valor de AN. Se N for ímpar, o valor de AN vai ser quanto? Eu sei que AN é igual a isso aqui, ó. Então, se o N for um número ímpar, quanto é que vai valer a N? Vai valer menos 1. Que aí eu vou ter menos 1 elevado ao número ímpar. E se N é par, a N vai valer quanto? Vai valer mais 1, né? Então, ou seja, essa sequência ela vai ficar oscilando entre menos 1 e 1 para sempre. Ela vai ser menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Essa sequência ela é convergente ou ela é divergente? Divergente. Ela não vai se aproximar de nenhum número, ela vai ficar oscilando entre 1 e menos 1. Essa sequência n igual a menos 1 elevado a n é divergente. Outro exemplo, ó. Eu tenho a sequência menos 1 elevado a n sobre n. Aqui, ó, olha só, essa sequência ela vai ficar oscilando, assim, vai ficar oscilando entre positivo e negativo. Quando n for par, isso aqui vai ser um número positivo. Quando n for ímpar, isso aqui vai ser um número negativo. Mas olha só, eu já tenho um palpite aqui que eu tenho uma coisa que vai ficar oscilando entre 1 e menos 1, e eu tenho uma coisa aqui que vai para mais infinito. Então, eu já consigo deduzir que provavelmente isso aqui vai para 0. Mas assim, vamos tentar garantir isso aqui usando uma certa propriedade que a gente viu aqui em cima. A gente viu aqui, nesse teorema, que se o limite do módulo é igual a 0, então o limite da sequência é igual a 0. Então, vamos tentar aplicar isso aqui, ó. Aqui eu tenho que o AN é igual a menos 1 elevado a n sobre n. Quanto é que vale o módulo de AN? Não, é um módulo 1 sobre n, né? Que seria, no caso, o módulo aqui é o valor absoluto disso aqui, ó. Como isso aqui fica oscilando, né? Menos 1, mais 1. Então, o módulo vai ser isso aqui. Então, ó, eu vou pegar aqui agora a função... A gente já sabe, acho que a gente já viu isso, deixa eu ver. Não vimos não ainda, mas vamos ver agora. A gente sabe que eu posso estender isso aqui, né, para a função f de x igual a 1 sobre x, e sabemos lá do cálculo 1 que o limite de 1 sobre x, quando x vai para mais infinito, isso aqui vale 0, né? Então, nisso aí a gente conclui que o limite do módulo de AN, né, nesse caso aqui é 1 sobre n, quando n vai para mais infinito, isso aqui vai ser igual a 0. E aí, como a gente viu que, pelo teorema, né, a gente viu que se o limite do módulo ele é igual a 0, então o limite do AN também tem que ser igual a 0. Mas olha só. Observa que se o limite do módulo de uma certa função AN
é igual a algum número não nulo, por exemplo, digamos que esse limite aqui é igual a 1, então isso não significa que o limite do AN seja igual a 1. Tipo, isso aqui não significa isso. Por exemplo, essa sequência que a gente viu aqui, por exemplo, se eu fosse pegar o módulo de AN aqui, quanto que vale o módulo de AN? Vale 1. Então, ou seja, ele seria constante igual a 1 e logo ele converge para 1. Mas a gente viu aqui nesse caso que a sequência n em si ela é divergente. Então, esse teorema aqui, que se o limite do módulo de AN vale igual a 0, então o limite do AN é igual a 0, só vale para o limite ser igual a 0. Se o limite do módulo for alguma outra coisa diferente de 0, você não pode concluir nada sobre o limite da sequência sem o módulo. Mas a questão meio que só olhando o gráfico você já consegue fazer isso, né? Porque tá tendo nada. Sim, você vê aqui, né, que ele vai oscilando aqui. Peraí. Ele está aqui, depois aqui, aqui. Ele vai, apesar dele estar oscilando em cima e embaixo, mas ele vai oscilando cada vez mais perto do eixo X. Uma outra coisa também, um teorema interessante é esse daqui, ó, que... Deixa eu apagar esse aqui. Se eu tenho uma sequência que eu já conheço e eu sei que ela é convergente, e ela converge para um certo L, e eu tenho que f é uma função contínua nesse L aqui, ó. Então, olha só, eu consigo formar uma outra sequência fazendo f da sequência, então isso aqui vai formar uma outra sequência. E aí, essa sequência aqui, ela vai convergir para o f de L. Então, se eu já conheço o limite aqui da sequência original aqui, eu sei que é igual a L, e aí eu formo essa nova sequência f de AN, então, para poder calcular o limite dessa sequência aqui resultante, basta calcular o valor da f nesse limite aqui da sequência original, que aqui é L, vai ser exatamente o limite dessa sequência que a gente formou aqui usando a função f. Por exemplo, ó, quero calcular agora o limite da sequência seno de π sobre n. Então, isso aqui vai ser uma sequência formada por seno de π sobre 1, seno de π sobre 2, etc. Aí, olha só, se eu pegar a sequência AN igual a π sobre n, observa que essa sequência AN aqui, ela é igual a constante π vezes 1 sobre n. E a gente já viu que essa sequência aqui, 1 sobre n, ela converge para 0, né? A gente já viu que o limite de 1 sobre n, quando n vai para mais infinito, isso aqui é 0. E então, né, usando a propriedade de limite, né, que eu tenho, que a sequência n é uma constante vezes isso aqui, né? Então, logo o limite de AN, né, que é π sobre n, quando n vai para infinito, isso aqui vai ser igual a... Eu posso colocar a constante para fora do limite, isso aqui vai ficar π vezes o limite de 1 sobre n, quando n vai para infinito, mas a gente sabe que isso aqui vale 0, então eu vou ficar com π vezes 0, que é igual a 0. Então, essa sequência AN, ela converge para 0. E a gente sabe que a função seno é uma função contínua. É uma função contínua no 0. E a gente sabe que essa sequência aqui de dentro, ela converge para 0. Então, nesse caso, esse limite aqui vai ser igual ao seno do limite dessa função aqui, que é igual a 0. E o seno de 0 vale quanto? Vale 0, né? Então, sempre que tiver uma constante
Sim. Se eu estiver sempre dividindo por N ou X. Né? É. Na verdade, de forma mais geral, se o que eu tiver aqui em cima for algo limitado, então isso aqui vai para zero. Por exemplo, se eu pegar seno de x sobre x. Eu sei que isso aqui ele é sempre limitado entre -1 e 1. Então, isso aqui ele vai para zero quando x vai para infinito. Então, sempre que eu tiver em cima for limitado, ele vai para zero. Em particular, né, se o que estiver em cima é uma constante, então ele está limitado, que ele é a própria constante para sempre. Então, vai para zero. Mas está tendendo a mais infinito, né? Isso. Porque se eu entender a um número aqui... Na verdade, se você também entender para menos infinito, também vai valer. Agora, se o valor aqui embaixo tender a algum número, aí vai ter que calcular. Beleza. Discuta a convergência da sequência AN igual a n fatorial sobre n elevado a n, onde n fatorial, né, é 1 vezes 2 vezes 3 vezes n. Então a gente quer saber se essa sequência, se ela converge, se não converge, para onde que ela converge. Aí olha só, nesse caso daqui, né, a gente não tem nenhuma função real que envolve o n fatorial. Tipo assim, o fatorial de um número, ele só existe para números naturais. Eu não tenho, por exemplo, o fatorial de π. Isso não existe. Então, eu não consigo estender essa sequência aqui para uma função de número real. Então, a gente vai ter que analisar na força bruta mesmo, analisar na marra. Então, vamos tentar escrever esse AN aqui de forma mais expandida. Então, AN é igual a n fatorial sobre n elevado a n. Isso aqui, ó, eu posso escrever o seguinte, isso aqui vai ser igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes reticência vezes n. E aqui embaixo, o que é n elevado a n? N elevado a n vai ser n vezes n vezes n vezes reticência vezes n. Então, vamos multiplicar o n por ele mesmo n vezes. Agora, olha só que interessante, ó. Isso aqui eu posso reescrever como sendo 1 sobre n multiplicado por 2 vezes 3 vezes reticência vezes n sobre n vezes reticência vezes n. Vocês concordam que essa parte daqui, ela é limitada? Porque o numerador, na verdade, essa parte aqui é sempre menor do que 1. Porque aqui eu tenho que o numerador, ele é menor do que o denominador, concorda? Que aqui, né, aqui eu tenho 2n, 3n, n. Então aqui eu tenho um produto de valores menor do que os fatores que está aqui embaixo. Então isso aqui, ele é sempre menor do que algum valor. Então esse aqui, ó, ele é menor ou igual do que 1 sobre n. Já que isso aqui é menor ou igual do que 1. Certo? Mas observa que essa sequência, a n fatorial sobre n elevado a n, ele também é maior ou igual do que zero, concorda? Então, ou seja, eu descobri que... Oi? Alguém falou uma coisa? Não? Zero é menor ou igual do que a n, que é menor ou igual do que 1 sobre n. Então, vocês conseguem, a partir disso aí, deduzir qual é o limite do AN quando ele vai para infinito? Vai para zero. Por quê? Porque aí aplica a mesma regra lá em cima sobre. No caso assim,
Tá, o limite de 1 sobre n é zero, né? Tipo assim, isso aqui vai para zero. Então, olha só. Eu tenho aqui uma sequência, vou botar aqui, Bn constante igual a zero. Então, assim, uma sequência constante igual a zero. E eu tenho Cn igual a 1 sobre n. O limite, quando n vai para infinito, de Bn é igual ao limite. Quando n vai para infinito de Cn, que é igual a zero, né? E aí eu tenho duas sequências que tá tendendo ao mesmo limite e eu tenho uma sequência que está entre elas duas. Então a gente vai usar o teorema do confronto, né, ou o teorema do sanduíche, para poder concluir que o AN ele tem que ir para o mesmo lugar. Então o limite do AN ele tem que ser igual a zero. Então eu acabei de usar o teorema do confronto que a gente viu aqui em cima. Cadê? Aqui, né, que eu tenho duas sequências, eu tenho aqui uma sequência que está limitada por outras duas sequências, e eu tenho que essas sequências das pontas aqui, elas convergem para um certo L, então o Bn tem que convergir para o L, né, que é o caso que eu tenho aqui no gráfico, né, eu tenho aqui o AN aqui embaixo, eu tenho o Cn aqui, e aí eu tenho que o Bn ele vai ter que convergir para o mesmo lugar. Aqui no caso, eu tenho que a minha sequência 1 sobre n, ele vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. E tá indo para zero. E eu vi aqui com essas contas que a gente fez aqui, eu percebi que essa sequência AN, ele vai ser sempre menor ou igual do que 1 sobre n e ele vai ser sempre positivo. Então, essa sequência n, ele vai ter que estar em algum lugar, eu não sei exatamente aonde que vai ser, mas sei lá, vai ter que ter em algum lugar, sempre sendo limitada por essa sequência 1 sobre n. Então, ela não tem outro recurso a não ser convergir para zero também. Entenderam?